Boa noite, gente. Tudo bem? Para quem não estava em sala ontem, o que nós estamos fazendo? É um spoiler do que vai ser a ProJuízo. Primeiro, ir alinhando vocês. Gente, não recebi ainda a Paula. Recebi agora. Ir alinhando vocês para a apresentação, organizando algumas ideias que eventualmente precisem ser melhoradas. Ontem, vocês viram nos trabalhos, fui pontuando que estava bacana, que poderia melhorar. Se eventualmente tinha alguma coisa divergente no banner, também estava pontuando. Quero vocês estourando na ProJuízo, beleza? Então, é para vocês arrebentarem. Calma, não infarte. Ele tá ali atrás, só tá com a mãozinha aqui, ó. Pelo amor de Deus. Grupo do Paulo. Ó, como eu falei ontem para vocês, vou pedir a gentileza para que todas as pessoas fiquem até o final das apresentações. Por quê? A dica de um coleguinha pode ser aproveitada em outro. Ontem teve a primeira apresentação, foi do Ari, e aí vocês lembrem, o Ari deixou de falar o negócio que eu pontuei, e aí as pessoas tiveram o raciocínio de que já começaram a utilizar a dica que foi dada para o Ari nas outras apresentações. E a ideia é essa, gente. Nós, advogados, como que a gente faz? A gente está lá na audiência, a gente percebe alguma coisa, o raciocínio tem que ser rápido. E quando a gente está aqui fazendo isso, é exatamente isso que nós estamos treinando. Esse raciocínio rápido, ok? A ideia aqui não é expor ninguém, pelo amor de Deus. É treiná-los, tá bom? Então, é treinar para uma apresentação ótima, é treinar a oratória de vocês. E eu sei, eu já estive onde vocês estão. Eu sei que não é fácil estar aqui na frente, tá? Não é fácil nem para mim, sendo bem sincera. É que eu tive muita sorte. A sala de vocês me acolheu muito bem. É verdade, vocês sabem disso. Por quê? Quando a gente está num lugar que a gente não conhece, não é fácil. Não é fácil. Você está sendo julgado sempre. Então, você sentir esse ambiente acolhedor e que para vocês já estão, a maioria das pessoas que estão aqui, isso torna a oratória muito mais fácil. A exposição das ideias e das apresentações muito mais fáceis. A gente vai fazer o quê? Deixar isso muito melhor. Beleza? Boa sorte. Bora lá. Boa noite. Aqui a gente vai apresentar um trabalho sobre ruas, né? Um trabalho que representa um recurso
teve uma negativa, né, por conta de uma pessoa com deficiência mental. Ela era moradora de rua e ela foi acolhida por uma pessoa ao qual levou ela até um advogado para requerer o bem dela, né? Então, nessa introdução aqui, a gente vai estar falando sobre o benefício que foi solicitado a ela e de primeira instância foi negado. Porque ela está no defeito de medicações psicotrópicas e na perícia ela falou tudo o contrário. Falou que tinha capacidade de se cuidar, de se higienizar, de tinha uma moradia digna e que, assim, estava tudo certo. Na verdade, não estava. Ela estava sob efeito de medicações, aí foi negado tudo a ela. Consegue ler daí? Bom, os fatos é o que ela se colocou. E com base no que a gente vai solicitar o recurso, né? O benefício de prestação continuada, que é o BPC, ele está amparado no artigo 20 da Lei 8.742, do ano de 93, que é o 11. E também no artigo 203, no inciso 5º da Constituição Federal de 88. E esse benefício é destinado a pessoas com 65 anos ou mais, ou deficientes que não conseguem trabalhar, se manter, ou que a família também não tem a condição de manter essa pessoa. Conforme a decisão do STF, na ADI 1232, o critério de 1/4 do salário mínimo por pessoa deve ser analisado de uma forma ampliada, considerando outros fatos também, como que comprovem a condição de miserabilidade dessa pessoa, como os custos com medicamento, as despesas com saúde e as condições gerais de vida. No caso da requerente, ela vive em situação de extrema vulnerabilidade, comprovada pela residência. Ela mora em uma comunidade extremamente carente e ela não tem nenhum tipo de auxílio ou de renda fixa. Lá na Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência reconhece como deficiência qualquer limitação que dificulta a participação social ou o exercício pleno da atividade diária. A condição da requerente apresenta transtornos mentais comprovados por laudos médicos que configura a incapacidade social e funcional, que é agravada pela falta de recursos. Aí entra na questão dos pedidos e as referências. Depois de todos esses fatos, teve a solicitação do benefício, teve a recusa do junto ao órgão administrativo, e aí, o que aconteceu? Solicitamos que o INSS pague todo esse benefício que ela obteve até hoje, com juros, taxas, e outro pedido foi que ela tenha, no caso, se for o caso, uma nova premissa, que ela faça uma nova premissa, para que seja comprovado antes, que o INSS não aceitar. E conforme a legislação que aplicou, a lei 8.742/93, artigo 20, parágrafo 3º, pedir o benefício. Negado também. Obrigado pela atenção.
meio ano. Mas mas seria bom ser, né? ali. Vai. Tem dois, né? A questão de perícia, na verdade, mas algumas pessoas, vocês, né? Não tem uma perícia, ela chega lá e tá na cara lá que foi. Tá na cara não, né? Mas entendeu que ela estava drogada e tudo mais, medicada. Existe alguma forma de fazer uma perícia particular? Não. Só quem exerce pode falar. Vamos pensar no seguinte. Gente, obrigada por sentar. Vamos pensar no seguinte, tá? E isso vale para qualquer esfera administrativa e até judicial. Quando nós temos um processo judicial, minha área de atuação, eu médico, direito médico, eu posso apresentar inicialmente um laudo particular? Posso. Esse laudo, ele tem valor probatório? Tem. Agora, ele pode bater de frente com um auxiliar da justiça? Não. Ele vai colaborar. Quando a gente fala de ações envolvendo erro médico, necessariamente eu vou ter uma perícia. Essa perícia, se a pessoa estiver viva, ela vai ocorrer de duas formas: indireta e direta. Indireta, documentação médica. Os laudos que nós juntamos de vários médicos, ele vai ser utilizado. Entretanto, ele vai ter também a forma direta, que é a análise da pessoa. Ela passa como se fosse uma consulta médica. O médico vai fazer a anamnese, o médico vai analisar todo o contexto dela. Se ele tiver que fazer exames físicos para verificar a extensão do dano, ele vai fazer. Vamos imaginar o seguinte: eu acabei de sair de um procedimento cirúrgico. Eu estou com uma cicatriz com queloide, com vários outros desdobramentos que teve. Essa cicatriz, logo após a realização do procedimento, ela vai ter a mesma extensão após 3, 4 anos do procedimento? Não. Então, aquele laudo emitido logo depois da realização do procedimento, não necessariamente ele vai refletir a realidade após 3, 4 anos do procedimento. Então, o médico assistente, ele tem total autonomia para falar sobre o seu paciente. Entretanto, é através de uma perícia judicial indicada pelo juiz, indicada pelo INSS, que vai fundamentar efetivamente, eventualmente, o seu direito a uma indenização ou, no caso deles, a possibilidade de concessão ou não do benefício. Tá bom? Então, ele precisa necessariamente passar por uma perícia? Sim. Tá? Não adianta. A fila do INSS está muito devagar, eu vou pagar no particular. Não. Tá? Então, necessariamente, ele tem que passar por uma perícia. Só uma observação, tá? 14. Não. Eu vou falar 14. Então, mas isso aí é que está. A gente não vai falar o médico, se não levar o não está. Não é a mesma coisa e não pode. Não. Outro ponto. Quem aqui é funcionário público? O ponto que o Luiz levantou aqui, tá? Isso é uma prática abusiva praticada pelo Estado. Por quê? Você não tem que passar pelo médico do local, do Estado, para validar um laudo seu. Até
quê? Vamos pensar no seguinte, quando nós estamos falando de saúde, e aí eu já vou dar uma dica para eles que eu dei ontem, e vocês acabaram esquecendo. Quando eu vou começar a falar sobre os dados do meu recurso, esses dados estão protegidos por causa do quê? Dados sensíveis, não importa, não foi informado. A partir do momento em que não é informado, presume-se que é verdadeiro. Então, você, como um acadêmico, você tem que demonstrar o seu conhecimento. A partir do momento que você está fazendo uma apresentação, eu espero que haja a demonstração desse conhecimento. A demonstração desse conhecimento, ela ocorre de qual forma? Olha, aqui é um caso real. Entretanto, observando as leis que garantem a privacidade e o sigilo, de acordo com a Constituição Federal e a Lei de Proteção de Dados, essas informações, elas são protegidas, ou seja, elas não são reais. Como eu falei para vocês, tem recursos que foram apresentados, juntados no portal, que eles têm a tarja. Lembra que eu orientei que poderia ser assim? Está certo também. E aí você fundamenta. Ok? E aí, aproveitando, levando em consideração essa privacidade, esse dado sensível, eu não sou obrigado a apresentar o meu CID para a empresa. Eu falei para vocês um caso real que aconteceu e realmente resultou em um processo administrativo, porque o médico não pediu autorização e vocês sabem que para que o médico coloque o CID no atestado, você, como paciente, tem que autorizar. Se vocês pegarem um verso do seu atestado, hoje já vem descrito ali, eu, fulano de tal, autorizo o médico tal a indicar o CID do meu atestado. Por quê? Se o médico simplesmente vai lá e coloca, é infração ética. Nesse caso que eu comentei com vocês, porque eu lembro, foi uma das primeiras aulas. O médico colocou. Adivinha, foi que a gente zoou o Ari. Foi uma das primeiras aulas. Todo mundo lembrou, né? Qual é o CID? Eu até senti Todo mundo assim, lembrou. Qual era o CID da pessoa? Gente, o cara era um mercalujo. O CID do cara é que ele teve a introdução de objetos em um orifício. Né? Vocês entenderam? Foi o citadinho, gente. É o primeiro dia de aula dele. Ele tava lá o CID, o cara juntou no RH. E ele não viu que estava o CID. Todo mundo que trabalha no RH tem aquele ponto de Maria Fifi. Foi pesquisar o CID do fulano. Descobriu o que era. Vazou para a fábrica. Você acha que aconteceu o quê com esse cara? Ou teve muitos pretendentes, né? Ou... Enfim, o cara entrou com uma ação trabalhista, ele ganhou indenização por danos morais pelo assédio que ele sofreu no ambiente de trabalho e ele entrou com um processo administrativo contra o médico, porque não tinha autorização. O Estado não pode exigir, teu caso é um pouco diferente, tá? Mas o Estado, não, mas o que eu digo assim, polícia militar, exército, é um pouco diferente. O Luiz tá maldoso hoje, gente. Ô, ritmo de Natal. Ele veio até de vermelhinho lá no Papai Noel. Mas tá uma coisa. Mas
Mas veja bem, não pode, tá? Não pode. Não pode ser exigido isso. Porque o seu sigilo, ele deve ser preservado. Eu não sou obrigada a mostrar para a empresa o que está acontecendo comigo. Sabe, pessoal, eu sempre pôs isso correto na cabeça. Não, mas isso aqui a gente pede uma coisa que só só para nós. Mas é verdade. Mas eles falaram que não pode, né? Não pode. Não pode, gente. Não pode. Mas, ó, voltando. As dicas aqui, tá? Galera, ó. Dica. Essa questão da privacidade, tá bom? Então, é sempre bom ressaltar. Gente, isso, todos os grupos, vocês têm que falar isso. Isso demonstra técnica, conhecimento. Em especial vocês. Eu sei que dá nervosismo, mas tenta não ler. Tá? Comentei ontem com vocês também. Você estava online? Ontem, tá? Tribunal Militar do Estado de São Paulo. Sustentação oral de um advogado. O cara leu a sustentação oral. O desembargador escrachou o cara. Vai acontecer isso aqui? Não, gente, não vai. Mas é dito. Tá? É dito. Eu sei que tem alguns detalhes que a gente não vai lembrar. Eu vou ser sincera com vocês. Artigo de lei, tirando o 121, tirando o 121 do Código Penal, que a gente nunca vai esquecer, né? A gente nunca vai esquecer. Cadê o Valdirão? A gente nunca vai esquecer. Eu sei que é mais complicado. Mas, assim, tentem pegar, pelo menos, a ideia central do que se trata e, a partir dali, você ir desenvolvendo. Você dá uma travada, você usar algo de apoio, é normal. Você ter um roteiro de apresentação também é normal. Você ali passar um olho, normal, tá? A gente sempre vai usar isso e é super tranquilo. Mas tentem desapegar um pouco daquela leitura full time, tá? É dica. Não conseguiu? Beleza, segue o jogo. Mas via de regra, e aí eu vou falar do outro lado quando eu avaliava vocês. Quais os pontos que eu mais observava? Postura. Postura na apresentação. Isso conta muito. Oratória. Então, a forma com qual você fala, como você apresenta as ideias, se há um desenvolvimento lógico, jurídico da sua fundamentação, não digo nem os fatos, tá, gente? Porque às vezes os fatos são confusos. Olha o caso do Valdirão ontem. Gente, é uma loucura aquela situação. Mas principalmente a fundamentação. Lembra do cone? Sempre tentar colocar a sua petição na forma de um cone. Eu uso esse formato cone até hoje. Tá? Porque é a forma de você traçar e desenvolver de forma estratégica a sua ideia para chegar no objetivo final, que são os pedidos. Tá bom? Então, quando eu avaliava vocês, eu avaliava nesse cenário. E, claro, no final, o conteúdo técnico. Mas eu lembro de vocês, eu acho que no primeiro ou segundo semestre. Foi no primeiro ou segundo semestre, não foi? Foi no segundo, foi o professor Valdir. Lembro deles, mas assim,
O conhecimento técnico, via de regra, a gente sabe que é uma escala. Vocês estão adquirindo, tá? Então, quanto a isso, fiquem mais tranquilos. Mas tentem focar postura, oratória, e quando vocês apresentarem demonstrando uma lógica em construção. Tá bom? Então vamos lá. Agora que não está atrás. Deixa eu achar os vocês aqui. Ó, gente, o amigo tá aqui o primeiro dia, ele vai sair daqui horrorizado. Vai voltar para a Érica falando, gente, aquela turma é louca, desequilibrada. Calma aí, gente, vai dar certo. Foi? Aí eu só fico perto e sabe? Nós precisamos 121 do CP aqui. Não, mas ele é adolescente, ó. Ele só não tá centralizado. Pronto, gente. Vai. Um beijo, vai gostar. Boa noite a todos. Meu grupo é integrado por mim, a Adriele, a Jade, que a Jade não veio, e a Thaís. A gente vai falar sobre o benefício do LOAS. Aqui são os dados. O referente hoje ele é de menor, ele é representado pela sua mãe Sabrina, tá? Os dados foram Gente, calma. Ele é de menor. Ele é menor de idade. Ele é menor de idade, tá? Eu tô nervosa. Quero que tenha paciência. Tem um coração. É normal. Ele é menor de idade. Aqui são os fatos, tá? Deixa eu ver se dá pra baixar. O referente ele tem 8 anos. Ele foi diagnosticado com. Com deficiência motora e déficit nas áreas pessoais. Desde quando ele nasceu, ele já foi comprovado essa deficiência. O seu genitor não contribui com pensão alimentícia, eles não sabem no paradeiro do pai. O grupo familiar é a mãe, a genitora, o referente do irmão. Eles recebem um auxílio Brasil, eles também têm ajuda de amigos, vizinhos, mas não é o suficiente. A genitora não pode estar trabalhando, porque ele depende totalmente dela, e como também ao irmão dele. Bom, como a Pedro falou, já verificou, tem as qualificações aqui de
quem é, e aí, a partir de uma negativa, nós montamos o recurso na esfera administrativa. E aí, dentro dos fatos, é bom a gente retomar uma realidade do que é o Brasil, e a maior parte das famílias brasileiras são compostas de mulheres, mães solos, que normalmente elas são deixadas pelos seus parceiros e não têm condição de manter um trabalho integral. Por quê? O trabalho é cuidar dos filhos. Então, não existe um dado estatístico de um órgão de pesquisa dizendo que são 50% das mulheres, mães solteiras, estão diante dessa situação. Mas existem pesquisas e artigos que afirmam essa situação, que é uma realidade não só dos centros urbanos, quanto da parte interior também. E aí, quando a gente pensa em recurso administrativo, a gente pode retomar a nossa Constituição Federal. O recurso nada mais eu vou requerer aquilo que foi negado. E uma vez que eu tenho o direito, e que está previsto na nossa Constituição Federal, que é o nosso caso, como foi mencionado no grupo anterior, na Constituição Federal, no artigo 213, o inciso está aqui, nos diz que nós temos o direito de um benefício assistencial. Nesse benefício, existe um critério. Esse critério a pessoa tem que ter uma deficiência, ou ela tem que ser idosa de 65 anos, ou mais, desde que esteja numa situação de vulnerabilidade, ou seja, no estado praticamente de miséria, o que é uma realidade de grande parte do nosso Brasil. Então, quando a gente vem trazer aqui a questão do fundamento, nós trazemos a Constituição Federal. É uma política pública, onde abraça os direitos sociais, tenta diminuir um pouco a questão, trazer um pouco da dignidade humana, que também é um princípio que está na nossa Constituição Federal. E não só na Constituição, nós temos alunos de a lei que ampara o nosso estudo da nossa Constituição Federal e traz o mesmo escopo. O artigo 20, nós temos o Estatuto da Pessoa Deficiente, que vai trazer o direito à saúde, o direito a políticas públicas que englobam a questão social. E aí, ressaltando o fato aí dos critérios de se enquadrar para conseguir pleitear esse direito. Nós estamos diante de um caso de uma criança que ela possui uma deficiência motora e existe dificuldade em interações sociais, e que no recurso foi anexado laudo médico com robots que já fazem auxílio de benefício social como o Auxílio Brasil. E aí, diante disso, meu pedido, o que foi solicitado? O pedido é o que eu quero. Eu quero que o benefício seja concedido. Então, a primeira coisa eu quero que ele seja concedido e eu quero com a data retroativa. O meu primeiro agendamento, então, a partir do primeiro agendamento, que foi no dia 4 de setembro de 2022, foi feito o pedido, foi negado. Então, a partir do meu primeiro pedido, eu quero que eu receba o meu auxílio com a data retroativa. Que o requerimento seja analisado no prazo legal. O que é pedir isso? Eu quero que seja analisado no prazo previsto na lei. Se eu tenho 30, se a administração pública ela tem o tempo prorrogado mais 30, ok. Eu quero que realmente o princípio da eficiência, da celeridade processual, seja colocado em prática. Então, quero que me entregue no prazo. E aí, no caso, o terceiro item vai falar do acolher todas as provas que foram solicitadas, ou seja, os laudos médicos, a documentação de assistência de órgãos de fora,
Então, acolher todos os dados que foram anexados no processo, né, com confirmação que realmente necessita desse auxílio, e a divulgação probatória, que é o caso que não tenho provas o suficiente. Então, eu quero que eu tenha tempo o suficiente também para que eu anexe no meu processo documentos para comprovar. E aí, no nosso caso, basicamente, é esse. O dinheiro não você não sabe o que é 21? Meninos, obrigada. Dúvidas? Eu achei dois pontos interessantes. E lembra que eu falei para vocês? Eu vou fazer pergunta de acordo com o que vocês expõem e o que eu perguntaria se eu estivesse do outro lado. Você não vai estar no projeto. Você não vai estar no projeto, não, né? Não, mas meu marido estará. Já passaram um pouquinho de nós. E vou trazer o Carlos também. Vamos lá, gente. Ó, a apresentação de vocês. Quem falar sobre deficiência, dica para demonstrar aprofundamento na matéria. Vocês sabiam que hoje é dia do deficiente? Hoje. Eu posso falar na apresentação que em dezembro nós comemoramos o Dia do Deficiente. Vocês perceberam que a Thaís fez uma apresentação social, trazendo questões sociais, e quando nós temos instituído no calendário nacional um dia do deficiente, isso quer dizer o quê? Que é uma bandeira levada pela nossa sociedade como sendo necessário um dia de conscientização. Tá? Então, dica, tenta colocar, não no banner, mas no roteiro de vocês, essa questão social. Outro ponto, pergunta para vocês pensarem. Quando você falou nos seus pedidos sobre o prazo, eu devo esperar o resultado final da autarquia para eventualmente entrar com uma ação judicial, levando em consideração a necessidade e vulnerabilidade da parte do D menor, segundo a Adriele? Aí, nesse caso aí de prazo, ultrapassou, assim, não seria correto para colocar a questão do prazo. Qual que é o prazo? O prazo é de 30 dias. Prorrogar 30 dias. Não, 30 aí é prorrogado. Caso não seja respeitado esse prazo. Aí, primeiro item que eu poderia entrar em curso. E aí, tendo uma negativa ou não, eu posso depois ter uma ação judicial, pedindo danos morais, posso pedir uma tutela de urgência, porque envolve grana, então eu posso pedir essa tutela antes mesmo de, já que eles vão respeitar o prazo, presume-se que eu estou certo, e aí essa tutela é dada a mim, não sei. Então, na verdade, quando a gente pensa em tutelas, e aí eu não vou exigir tanto de vocês, porque é um objeto do semestre que vem vocês vão ter tutelas, mas, via de regra, você precisa demonstrar duas coisas. Primeiro, que é plausível o direito que você está requerendo, ou seja, eu sou um portador de deficiência, consequentemente, eu tenho direito a ter um LOAS. Segundo, a minha finança, a minha família ali, ela não se enquadra
melhor dizendo, ela se enquadra no requisito financeiro. Porque vocês lembram quando a gente estudou sobre LOAS? Deve ser preenchido 2 requisitos. A questão física, né? E também a questão financeira. Ou então a questão da idade. No caso de vocês, a gente vai ficar com a questão financeira e deficiência. Então, se eu demonstro esses 2 requisitos, eu já tive ali a caracterização do primeiro requisito para que a tutela seja deferida. Qual é a segunda? A urgência e a necessidade daquela pessoa. Ou seja, eu vou demonstrar que a vulnerabilidade dela financeira é tão grande que se faz essencial a dignidade da pessoa humana a concessão desse benefício. E aí você me lembrou. A terceira dica. Quando eu falo sobre dignidade da pessoa humana, eu falo de Constituição Federal e eu falo de tratados internacionais. Antes da Constituição Federal, eu tenho que a dignidade humana, ela é oriunda de todo e qualquer ser humano, como sendo o mínimo existencial para que aquela pessoa possa viver em sociedade. Tá bom? Então, assim, dica de apresentação. Preciso colocar isso no meu recurso? Se ele não tiver 14 páginas, não, você não precisa. Judicialmente falando, é interessante eu colocar? Sim. Tá? Agora, na esfera administrativa, não necessariamente. Tá bom? Mas na apresentação, levando em consideração a demonstração de conhecimento, é bacana. Tá bom? Dúvidas? E aí, gente, olha o que eu falei para vocês da construção do pensamento. Vocês iam imaginar que eu ia pegar alguma coisa do prazo que você falou? Tá? É isso. Quem vai estar avaliando vocês? Gente, são advogados. Professora, caso da plateia, a pessoa é responsável por pessoa que tem deficiência mental. Ela pode trabalhar? Ela pode trabalhar registrada ou a pessoa perde esse benefício de boas? Ou ela exclusivamente ela precisa cuidar desse incapaz? Então, vamos lá, gente. Primeiro que a curatela, ela também já é um instituto jurídico. A partir do momento em que você tem uma sentença que deu essa curatela, eu me torno responsável. Vocês sabem o que é curatela, gente? Sabe todo mundo? Tranquilo? A partir do momento em que uma pessoa tem uma curatela, o que a gente vai imaginar? Ela vai, de forma bem esdrúxula, tá, gente? Equiparada a pai e mãe. Como que ele perde o LOAS? Se eventualmente ele trabalhando, a renda dele ficar superior à per capita necessária para a concessão de LOAS. Eu tenho uma exceção em relação a isso? Tenho. Se eu demonstro, que aí foi até o que a turma do primeiro grupo falou, eu tenho uma decisão já de que eu tenho uma flexibilidade sobre essa condição. Por quê? Vamos ser sinceros, gente. Vocês acham mesmo que uma regra, qual era o cálculo que a gente tinha feito? Era 300 e quanto por cabeça? Você lembra, João? Vocês lembram, gente? Qual que era o mínimo? Era 300 e pouco. Gente, é pouquíssimo. Vamos imaginar uma pessoa com deficiência mental que está numa 303, né? Que está numa cama,
Vamos imaginar que essa pessoa precisa de uma cama especial. Ela vai precisar de um enfermeiro. Ela vai precisar de fralda. Ela vai precisar de cuidados que a gente sabe que o Sistema Único de Saúde não suporta. Eu vou demonstrar isso, seja para o INSS ou seja para o juiz. Eu vou demonstrar para o juiz, vamos imaginar para o juiz, tá, gente? Eu vou demonstrar que os gastos daquela pessoa, eles são superiores. O que justifica eu ter uma renda maior e, mesmo assim, eu ter como necessário a concessão do benefício. É uma tese a ser demonstrada e, principalmente, comprovada. Pode falar. Seria válido entrar na apresentação dos gastos, medicação, coisa ou Não, assim, gente, a ideia é que quando você está lá no fundamento, você vai mostrar, por exemplo, toda a documentação. Você pode falar, você pode demonstrar, não tem problema. Ontem foi a apresentação do Almir. Na apresentação do Almir, ele colocou lá a multa. No caso dele, já teve a decisão, o recurso dele foi bem sucedido e realmente é um recurso que ele fez. Tá? Então, ele demonstrou tudo isso. Processualmente falando, e isso eu não estou falando apenas na esfera judicial, na administrativa também, tudo o que você vai pedir, ele tem que ter como base a comprovação. Hoje eu atendi uma mulher, isso é na esfera judicial. Ela está entrando com uma ação, ela foi fazer um peeling químico, eu contei para vocês desse caso, que ela ficou com a pele roxa, ficou com a pele marrom, depois de um peeling químico. Cara, parecia que ela tinha passado guache marrom no rosto. E aí, como consequência, ela teve um problema no nervo. Ela tem que passar por neurologista, dermatologista para resolver. Ela me mandou várias notas fiscais de medicamento que ela faz uso contínuo. Essas notas fiscais por si só comprovam eventualmente o dano moral, o dano material que ela tem? O que vocês acham? Não, sim. Vou fazer o bolão. Quem acha que sim, levanta a mão. Ela faz acompanhamento com neuro, ela faz acompanhamento com dermatologista, ela faz a utilização de medicamento de uso contínuo. Ela me mandou várias notas desde 2022 de aquisição desses medicamentos. Apenas o envio e a apresentação no processo dessas notas comprovam o gasto e, eventualmente, o dano material. Quem acha que sim? Quem acha que não? Não. Só a nota. A nota fiscal tem a clínica e tal. Então, pode ser que ela vai na farmácia e pede medicação, mas você vai precisa apresentar. Não, toda farmácia. E aí, gente? Mas aí, dermatologista, psicólogo, remédio, quem acha que sim, quem acha que não? Quem acha que sim? Quem acha que não? E a abstenção? Eu acho que sim. Abstenção, João, sim ou não? Você não quis levantar a mão. Caramba, João, você falou que sim. Isso era uma esperança. Não. A linha de raciocínio dela está perfeita. Eu tenho que demonstrar que aquele remédio foi prescrito
do que ela sofreu. Não porque ela jogou no Dr. Google, viu a bula e começou a tomar. Não, eu tava nessa Para mim, A pergunta foi clara. a gente está seguindo isso daí. Somente tem quatro. Eu posso ter uma receita. Não, mas lembra que eu falei para vocês, eu não falei que ela me mandou a receita. Eu falei que ela me mandou só o cupom fiscal. E só o cupom fiscal é válido para comprovar o dano material? Eu falei. Não, Só a receita. Não, vamos lá. Ó, vamos aproveitar. Mas, gente, vamos lá. Deixa eu concluir. Peraí, ó. Mas o não é. É o seguinte, mas ela vai dar a receita. O Luiz quer cair apanhando, né, gente? Tem que ter o CRM do médico, certo? E aquele se o cara tem problema degenerativo, se tiver um remédio lá, o CRM do médico, que é um Deus, eu acho rápido, tá? Então, gente, ó, vamos mudar a pergunta? Vamos mudar a pergunta? Vamos lá. Se eu tenho só a prescrição médica, sem o cupom fiscal, vale? Sim. Quem falou sim? Agora eu vou falar não. Gente, se eu não tenho o cupom fiscal, como que eu comprovo? É isso aí. Eu vou lá, pego a receita e guardo. Segura assim. Não. Vai. Já tenho muita figurinha. Eu vou mandar pro Mariano pra você. Da nossa É. que vive em situação assim precária. Aí ela passou em consulta no médico, tem um medicamento de alto custo. O posto de saúde não fornece, não tem. Ela não tem condições de comprar. Isso certo ou não? Perigo tem um Gente, alto custo. Vocês sabem como é o trâmite de concessão de remédio de alto custo? Não é na farmácia, tá? Não é no posto. Não, tem possibilidade para isso. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Alto custo não é necessariamente o valor também, tá? Então você tem listas que são disponíveis de fácil acesso na internet do que é considerado medicamento normal, e aí você consegue em posto de saúde, porque a responsabilidade é municipal. Remédio de alto custo, a responsabilidade é estadual. Em Guarulhos, nós só temos uma farmácia de alto custo que fica na Emílio Ribas, perto da Caixa d'Água. Você tem todo um trâmite para conseguir. Eu nem imagino o que está fazendo. Eu tô filmando um discurso. Pode Você ir tem na autorização? pode ir na passando que você vai ganhar. Gente, vocês viram isso? Segura aí, eu nem imagino. Cara, ó, só vou anotar aqui menos 5 pontos. Ó, vamos lá. Você tem todo um trâmite para você conseguir esse medicamento. Via de regra, você tem umas guias que até o seu médico tem que preencher para você conseguir o medicamento de alto custo. Então, tem uma burocracia, tá? E a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas não sabe. Eu não sei se eu comentei com você. Uma amiga publicou na rede social que precisaria tomar uma injeção, porque ela está grávida, uma vacina, e essa vacina na rede privada custa quase R$2.000. Eu tive que tomar por causa do Heitor também, porque depende do seu fator. Você também pegou. Peguei alto custo. A minha médica. A médica virou e falou assim, ó, você vai ter que tomar o remédio por causa do fator do seu sangue, né? Então o meu sangue não era compatível com o do meu marido. E aí você tem todo esse trâmite que você faz quando você vai ficar grávida, você tem
tem que ver o fator, enfim. E aí tinha que tomar essa vacina. Essa vacina tinha em Guarulhos? Não. Quando você vai na farmácia de alto custo, a própria farmácia vira no sistema e ela te fala, olha, esse medicamento você só vai conseguir em tal farmácia. E aí, se você quiser, você se desloca até lá. Eu não ia querer pagar R$2.000 para tomar uma pinçada. E era aqui na zona leste. A gente foi em 10 minutos, pegou o medicamento para tomar no posto de saúde. Então, é que assim, isso não é divulgado. Essa é a verdade. Isso não é amplamente divulgado. E, inclusive, ele vai contra as diretrizes basilares do Sistema Único de Saúde, que é a divulgação, que é o que a gente chama de letramento em saúde. A população efetivamente não sabe o que é o SUS. Eles acham que o SUS se limita ao posto de saúde ou ao hospital. Só que o Sistema Único de Saúde vai muito além disso. Então, quando você vai demonstrar tudo isso, você teria que demonstrar teoricamente a negativa do medicamento de alto custo. Quando você vai na farmácia, você preenche a documentação e eles te falam que não tem, que está em falta ou qualquer coisa do tipo. E se não fosse uma medicação de alto custo, como o senhor falou, pode ser cara e não ser cara de alto custo, mas sim só uma medicação que ela não teria acesso. Você tem que demonstrar. Vocês sabem, esse ano foi liberado por 2 crianças, um pelo SUS e um pelas operadoras. O medicamento mais caro do mundo. 15 milhões de reais. Que é para quem tem atrofia muscular. Esse medicamento, que na verdade é uma injeção, ele tem que ser dado logo na primeira infância, quando a criança descobre. Porque eu não sei se vocês sabem, essa síndrome da atrofia muscular, que eu não vou saber, eu não vou lembrar o nome, ela é degenerativa. Então, conforme a criança vai crescendo, a musculatura, ela não vai desenvolvendo. E a criança acaba, né? Muitas não passam da maioridade. Né? Então, começou uma discussão muito grande, as operadoras não queriam pagar por causa desse valor, o SUS não queria pagar também por causa do valor, mas houve a determinação judicial. Hoje, para vocês terem uma ideia, depois dessa primeira concessão, virou um nicho que só determinados advogados trabalham com liminar para essa medicação de alto custo. Porque você tem toda uma tese argumentativa para que pressione tanto o plano de saúde como o Estado. Na verdade, nesse caso, você acaba indo para a União bancar esse valor. Então, assim, gente, é um mundo assim que até eu que trabalho na área, cada dia tem uma coisa diferente. E aí você conseguir demonstrar para as pessoas e ensinar qual é o caminho, é trash. Muito. Tá? Mas é legal você demonstrar. No recurso efetivamente administrativo, você tem que demonstrar a vulnerabilidade, você tem que demonstrar a necessidade, porque senão você vai ter a negativa. Não tem o que fazer. Tá bom? Quem vai vir? Amanda Tiro. Não dá de louco que não vai não. Vai sim. Já tá até vermelhinha, ó. Eu sempre fui último. Porque hoje eu fui último. Ah, gente, me levou pro coração, gente. Ah, gente. Vamos dar esses caras. Não? Ó, gente, olha que chique o banner dele. Vem, gente, todo mundo sai.
você. Boa sorte. Vai, João, você manja mais que eu. Você mexer? Conseguiu, eu consigo. Mas mexer. Esse não sabe. O João já mexe, já vai em casa, ele é o rei da turma. Oxi. Bom, boa noite. Eu sou a Amanda. Nosso grupo é composto pela Ana e pelo João. Bom, primeiramente eu vou começar a falar sobre os fatos. Nosso recurso ele gira em torno de uma ação que foi protocolada em 8 de 4 de 2024, onde foi um pedido de solicitação de reconhecimento de período de atividades especiais das empresas Manufatura Brinquedos, Esporte, Droga, Inatel e Transforma Alimentar. No entanto, o INSS ele não avaliou adequadamente o perfil da empresa manufatura e também não justificou o motivo da recurso. Além disso, o PPP da empresa Sim Esporte não foi enquadrado adequadamente, onde o INSS ele justificou que ele não se enquadra dentro dos requisitos da norma da instrução normativa 128 de 2022. Com isso, o pedido de benefício de aposentadoria ele foi recusado, foi indeferido, pelo motivo de que, pela falta de regulamentação do período contribuição, onde o INSS considerou 28 anos, 5 meses, 7 dias do período. Assim, recorremos, entramos com recurso administrativo na junta devida, para o enquadramento correto dos períodos de tempo das empresas da manufatura das esportes, como eu falei anteriormente, além de que para reanalisar alguns enquadramentos que foram feitos de forma inadequada em algumas outras empresas, a qual a gente também falou assim. O objetivo também do recurso é para que o tempo da contribuição seja somado ao final, total 35 anos de contribuição. Vou falar sobre o direito, a fundamentação jurídica desse recurso, e principalmente é importante citar o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que fala sobre o contraditório com a defesa, e também é importante citar sobre o que o INSS cometeu de erros. Um dos erros que ele cometeu foi ele não considerar um desses períodos como algo especial, por conta que ele argumentou que a utilização de EPI faz com que esse período fosse considerado normal, sendo que o CRPS, que é não sei se o nome certinho, mas é algo que regula os recursos da Previdência Social, ele determina que, independente do uso de EPI, esse período deve ser considerado especial. E a empresa, ao emitir esse PPP, que é o documento que a empresa lá mostra o que o funcionário faz certinho, todas as condições de trabalho, como ela emite esse documento, ela sabe tudo que ela está entrando ali no período. Juntando todas essas mudanças, como a Amanda comentou, ia dar em torno de 35 anos e alguns dias. Por conta disso, a gente entrou com esse recurso com a fundamentação do artigo 56 e o artigo 58, inciso 1º, da Lei 9.784, que é a lei que regula os recursos administrativos. E nesses dois artigos, basicamente o 56, ele permite você criar esse recurso, e o 58, inciso 1, fala quem pode criar esse recurso, que é o afetado dessa ação do INSS, que foi a autora do caso. Mas no direito dos fatos, a gente não pode falar com ele, né, por outros tipos,
já pode atrapalhar a escola para a gente ter filhos, e principalmente é o ruído excessivo. A expectativa é que o INSS ele aprove a funcionaria especial dela e que ela deve manter, seja deferido para o poder dela. Figurinha da Amanda tira dali. A mãe é um adulto, professor. Vocês viram que é pessoal, né, gente? Obrigada. Você vai ver no grupo. Pessoas pobres. Oi? Oi? A senhora tem que ver o livro? Não. Assim? Manda lá no grupo que eu vou só ouvindo já. Gente, ó, só uma dica. Amanda. Eu sei. Ó, no começo, você falou sobre ação. Você nem percebeu. Quando nós estamos na esfera administrativa, nós não falamos de ação, tá? Nós falamos de requerimento, principalmente no INSS. No INSS, nós falamos de requerimento. Detran, requerimento. Se eu estou falando de um processo administrativo, nós temos na fase preliminar uma sindicância. Eu acho que aqui na sala não teve ninguém, então eu vou dar mais foco no Detran e INSS, que foram os principais trabalhos que foram apresentados. Mas de cunho para conhecimento. Quando nós estamos na esfera administrativa, nós temos sindicância e, dependendo do que aconteça na sindicância, a instauração de um processo administrativo. Antes disso, sempre requerimento. Tá bom? Dúvida? Como não? Amanda, não. Se eventualmente o INSS nega o pedido de aposentadoria, qual é a alternativa que vocês teriam? Oi? Ação judicial, não? Não, então. Ação judicial, ok? Foi negado a ação judicial. Tá bom? Eu tô sentindo você com a senhora que Ah, não, professor. Acertei? Vai lá, esperando. Ó, vamos lá, gente. Ó, gente. No final, a gente vai perguntar para o colega novo se é mais legal de manhã ou à tarde, ou à noite. A cara dele. A cara do Ari. A gente tava bem, cara. A gente Tava bem. Boa sorte, menina. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou a Amanda. Nosso grupo eu, a Patrícia e a Aisha. A gente vai apresentar para vocês nosso recurso administrativo, que é contra uma decisão de indeferimento de pedido de benefício de prestação continuada, no caso LOAS. O pedido foi deferido pelo juiz no dia 15 de novembro de 2024. No caso, ele deferiu, falando que faltou comprovação de que o filho da Maria não teria deficiência. A gente usou a documentação, mas no caso ele colocou que não foi o suficiente. Então a gente trocou um recurso para que fosse juntada novamente a documentação necessária e comprovasse que o João, no caso que seria o filho da Maria, teria o grau de autismo no nível 3 e eles teriam uma situação vulnerável.
formalização jurídica. Também cito, como meus demais colegas, a questão da LOAS da Lei de 8.742, de 93, que é um direito assegurado à pessoa com deficiências ou idosos com 65 anos ou mais que estejam em situação de vulnerabilidade. Falando um pouco mais sobre o João Guilherme, ele é um menor que enfrenta a condição de deficiência, que requer um cuidado contínuo, e essa condição foi formalmente atestada em forma de anexo na solicitação da BBC. Cito também o artigo 20, que a assistência social será prestada a quem dela necessitar e atendidos os critérios e as condições estabelecidas para a concessão. Ou seja, o João Guilherme ele estava dentro de todos os padrões esperados para a concessão do benefício, e o problema identificado é que a decisão inicial de indeferimento do benefício demonstra que, mesmo dentro do padrão de tudo que era necessário para a concessão do benefício, como laudo médico e comprovantes de renda, os aspectos essenciais não foram respeitados, não foram adequadamente avaliados. Isso pode ser por questão de uma interpretação errônea dos documentos anexados, ou também por eventual falha em análise dos critérios. Cito um pouco também da consequência para o João e a sua família, porque sem o BBC, o João e a sua família podem enfrentar alguns tipos de dificuldades em relação ao tratamento, porque a gente sabe que o autismo de nível 3, estudos mostram que autistas, dependendo dos seus níveis, com tratamento adequado, pode sim melhorar e ter uma qualidade de vida melhor. Então, sem o BBC, eles não conseguem manter uma qualidade de vida básica, o que prevê a Constituição Federal e a LOAS, né? Devido ao nosso país ter bastante presença de apoio a pessoas com autismo, tanto como hoje, como celebrado o Dia da Pessoa com Deficiência, a gente levanta bandeiras muito importantes para, nesse caso, acabar não sendo respeitado, a gente tem que entrar com recurso para que, de fato, direitos de pessoas com deficiência sejam devidamente vistos, e a gente precisa lutar por mais Joões, e levando em consideração, é basicamente isso. Os próximos passos se constituem revisão da decisão e reforçar as provas, porque foi o que foi atestado no caso, que não haviam provas suficientes, e na fundamentação cabe a revisar e tentar adicionar mais laudos e documentos que comprovem melhor a renda da família. Boa noite, gente. Diante de tudo que foi exposto aqui, nós apresentamos toda a documentação novamente para o INSS, colocando o relatório médico, o laudo médico comprovando a situação de deficiência, também a comprovação de renda da família, e pedindo que seja reavaliada essa normativa pela INSS, garantindo toda a necessidade que a família precisa desse benefício. Então, no pedido, nós pedimos que fizesse a reavaliação e pudesse ser feita uma nova agendamento de perícia e o deferimento do benefício de prestação funcional. Gente, quando a gente fala menor, uma coisa que eu senti falta também. ECA. Quem garante um pleno desenvolvimento do menor? Tá bom? Quando a gente fala de autismo nível 3, não sei se vocês sabem a diferença, mas o nível 3 é o mais severo. É aquela criança que precisa de suporte para tudo. Achei muito legal você trazer a ideia dos artigos da base científica, porque isso realmente é real. Quanto mais precoce a criança tiver a intervenção, mais fácil se torna você conseguir amparar esse desenvolvimento e essa evolução. Não são casos fáceis, né? Então é muito complicado. Eu sempre falo para vocês, quando mexe com essa questão de autismo, de paralisia cerebral, gente, é trash, muito mesmo. E a gente sabe que é uma realidade que não é efetivamente amparada pelo Estado. Então, a gente trazer tudo isso
em formas de trabalho é muito legal. Tá? Quanto mais base científica houver, maior a probabilidade do seu recurso ser deferido, da sua ação judicial ser julgada procedente. Eu sempre brinco, quando a gente lida com essas demandas, a gente tem que sair do nível básico e evoluir para o nível de uma discussão técnica. Quando a gente vai para a discussão técnica, primeiro, que você tira da jogada a pessoa que está julgando, porque ela não tem esse nível de conhecimento técnico, tanto é que é por isso que ele precisa de auxiliares, por isso que é necessário a perícia, e principalmente, se a gente está numa ação judicial, você já joga de escanteio o advogado da outra parte. Porque o advogado da outra parte, ele vai querer levar para o emocional. Quando eu vou no judiciário, não é emocional, é técnico. Então, quando eu vou para uma discussão técnica, eu já tiro de lado todos esses pontos que desvirtuam aonde eu quero chegar com o meu objetivo. É defender? É conseguir o direito? Ok? Você meio que é advogada do diabo. Mas, gente, quando você tem a fundamentação, você consegue utilizá-la dos dois lados. Ok? Bem, Luiz, você com as suas 14 páginas. Só um minuto. Não, é agora. Onde está? É que eu esqueci de pôr o seu segundo título da leitura. Aí é onde? Isso aí não vai brincar sua nota, não. Não, depois das figurinhas. Eu não sei. Cara, teve a cara de pau de me mandar a figurinha ainda. Mandou pra você? Mandou você? Não, se ela aprovar, eu distribuo. É verdade, porque ela pode ter sucessão. Salário. Se ela falou, essa ficou legal. Foi no grupo lá. Eu quero no Instagram e marcar ela. Ó, quem ela tá assim, ó. Ainda bem que eu tô assim, né? Podia ser pior. Ai, cadê você, Luiz? O Luiz só me dá trabalho, gente. Vocês são melhor? Eu ainda vou brigar com você. Ainda vou ter que achar as 14 páginas, né? Vai demorar um pouco, é só 14 páginas. Olha, bom, vou explicar agora. Gente, o forte do Luiz vai ser o chat. Você tirou a parte do chat de bebê? Ele tirou, gente. Vamos brincar com ele, Estou falando de tirar uma faixa da fotografia. Sabe, mais um dinheiro para o caminho. Amanda, fala pra ele, me ajuda a te ajudar que eu te ajudo. Se eu divulgar minha figurinha, vou mandar uma mensagem pro Jefferson agora. Isso aí, Vai, gente. Lindo! Boa noite a todos. Boa noite, seus colegas, a todos. Boa noite, professora Luísa Pouco do Lago. Boa noite, a senhora também. Gente, eu vou tentar ser sucinto, porque você já ouviu falar tanto de loas, né? De câncer também, né? Loas. Mas no trabalho de loas, a gente teve um rapaz que teve esquizofrenia, perdão. E é um trabalho diferente, o rapaz socorreu, esse rapaz teve esse problema, ele teve esse esquizofrenia aos 18 anos. Tá? E a lua é mais complicado, parece fácil, né?
Você chega lá e tem um negócio interessante que eu ia falar para vocês. Porque LOAS não tem só. A gente pensa que LOAS é só, o cara é paraplégico, o cara perdeu o olho, o braço, entendeu? Até para problemas de endocrinologia, você pode pedir LOAS também. Se tiver um problema de olho, você pode pedir LOAS também. Não existe na LOAS um determinado, você vai negar, tá? Um determinado desse que vai ter que se pede. Aí, o CID dele é o CID 1020, que é o dos setores, e aí que acontece o problema. Infelizmente, é uma coisa impressionante nesse país, né? A Lei 8.700 e pouco, que acho que 8.742, o artigo 3, que já foi falado aqui pelo meu colega Paulo ali, diz que a LOAS. Tem que abaixar, né, Não é para se abaixar, não, viu? Inimigo da tecnologia. Só eu sozinho nesse mundo. Meu grupo, minha mãe. E aí, a renda per capita é um quarto só. Entendeu? Aí olha a situação da pessoa. Um quarto de salário mínimo, alguém vive. É R$303 que eu falava aqui, não é isso? Imagina uma pessoa que só trabalha a mãe, certo? A tia tem que cuidar, a mãe ganha um pouquinho mais do que ele pede aqui, porque ninguém vai sobreviver com um salário desse para poder ter uma criança que aos 18 anos descobre que tem esquizofrenia. Aí o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar, você vai ter que pedir lá, né? Aí você vai pedir os requisitos que são, que nem foi falado aí, medicamentos, você tem que colocar lá, você tem que colocar lá as consultas. A pessoa não vive só disso, mas o INSS dá pau. Mas, graças a Deus, o Supremo Tribunal, ele já tem jurisprudência contra essas coisas e ele mesmo fala, olha, não dá para a gente começar a ser, sabe, severo ali, não, é um quarto, porque existe também a questão de hipossuficiência da pessoa, né? Ele tem que pagar aluguel, ele tem que comer, ele tem que beber, ele tem que pagar o remédio, ele tem que pagar a consulta, ele tem que pagar o Uber, não é somente no quarto que ele vai viver. Entendeu? Então, o que acontece? Aí você vai lá e faz o pedido. Deixa eu falar. Nesse pedido, como já foi falado para vocês, você vai anexar o laudo médico, o comprovante, né? E requer novamente. Só que você tem que entender que isso não sai na hora. Não vai sair. Ah, tá. O INSS foi lá, negou. Aí você vai lá e faz, sai na hora. Não. O cara vai ter que esperar um certo tempo. E esse tempo, como é que faz? Você tem que entrar com o pedido para que venha as atrasadas junto. Porque senão, o cara vai ficar esperando esse tempo todo para receber uma só. Então, a questão da LOAS é muito importante. Tá? Também ela não é só para pessoas deficientes. Né? A gente só fala aqui, a gente focou, é bom focar em deficiência, eu acho que é legal, é uma coisa que é meio específica no país, mas também serve para idosos. Né? A pessoa que tem 65 anos, ele não consegue ter condições de sobreviver, ele vai pedir uma LOAS. Então ela não serve somente para você que é doutor, deficiente, você é gordo, você é magro, você tem problema na vista, serve também para as pessoas que têm dificuldade financeira de sobreviver. Então era isso que eu queria falar de LOAS para vocês, eu vou ser bem sucinto, porque a gente já falou de LOAS, né? Fica chato. Bom, só isso que eu queria falar para vocês. Agora você vai me retornar. Não, eu só vou fazer uma observação. Gente, imagina o Luiz no parlatório. Meu irmão, não porque você pediu agora, que o negócio vai ser agora. Você vai ter que ficar aí no xadrez e aí você torce para que dê certo. Como você pensa?
cara que ele faz uma assistência moral, ele é advogado, ele veio na. Sim. É o João. Meu, o cara é que não, Mas mas eu não nem chega lá. Eu esqueci o nome dele também. É o João. É o cara, meu, o cara só tem 5 anos. E ele é assim, ele chega lá e fala, vamos fazer uma oração, você vai passar, você vai conseguir inventar, entendeu? É assim que funciona no dicionário de linguagem e o direito hoje tem que mudar. Ó, vamos fazer um prato então. Já marcou consulta com a doutora Jaqueline, começa a malhar, porque o João ganha mais grana, porque ele é todo bombadinho e faz postagem de cueca do que qualquer outra coisa. Ele nunca viu uma postagem de cueca dele. Você não viu? Você não comprou um pacote dele? Gente, ó, mas assim, eu sei que aqui tá naquele negócio mais descontraído, com o objetivo de deixar vocês mais calmos, tá? Mas se você me virar e falar, olha, gente, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir sobre nós no dia da Pós-Week, você vai ver só meu salto voar. Eu falei isso para quebrar o gelo aqui. Nossa, não sabe que eu falar isso jamais. Pelo amor de Deus, só não para dar esse dizer, né? Gente, bora, quem? Você não vai ter pergunta pra ele? Só se você me pergunta. Lógico, cara. Gente, vocês não pegaram a deixa, pra quem eu não tô fazendo pergunta, já tá o script ali para onde o Jackson vai. Você vai ver só o Jackson indo ali, ó. Vamos lá, meninas, boa sorte. Noite. Acho que eu sou Alice, do Laboratório Alice. A gente vai tratar sobre o recurso administrativo voltado para uma aluna. O nosso também é um caso real. O nosso cliente recebeu a notificação de multa no dia 2 de 8 de 2023, onde constava que ele, às 10 da manhã, passou pela rodovia com cena manuseando o telefone celular. E aí, só que justamente no horário que ele recebeu a atuação da multa, era o horário que ele já estava no trabalho, ele tinha como comprovar que ele não passou pela rodovia naquele determinado dia e horário, e nem mesmo estava com o celular nas mãos. Conforme a Alice falou, no nosso recurso, após a notificação, a gente ingressou para o recurso administrativo, anexando todas as provas, no caso era cartão de ponto, a declaração do supervisor, informando o horário que ele tinha chego na guarita para colocar o serviço dele, que constava que às 8 horas o autor ele já estava trabalhando e a multa foi no horário das 10 às 6 da manhã, ou seja, não teria como o cliente ter sofrido a suposta autuação. Foi apresentado ao recurso, o recurso foi apresentado ao DERC, ao Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, para comprovar as alegações, então, os registros de carta, da guarita, a folha de ponto e o ofício assinado e carimbado pelo supervisor. A gente, conforme o artigo 281, inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro, aqui, fala que o auto da infração, artigo 281, a autoridade de trânsito, na esfera de competência, estabelece neste código e dentro da sua circunscrição, julgará a consistência do auto da infração e aplicará a penalidade de capítulo. Parágrafo 1º. O auto da infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, que significa que não tem fundamento. Inciso 1º. Se considerado inconsistente ou irregular. Com base nesse artigo, nós requeremos no recurso que fosse arquivado e cancelada essa multa, anexando todos os documentos necessários. No final, ele não estou pagando a multa, pois não estava no local do incidente e também não estava com as provas que foi apresentadas, não precisou.
gente também tem que ter a retirada dos pontos da carteira. Sei que assim o recurso foi definido, foi arquivado e cancelado. Obrigada, meninas. Dúvidas aí? Vamos lá. Eu não sou correndo, só que tá chegando uma semana final. Não mais nada. Vamos marcação. Ó, no dia, hoje vocês não estão com banner, né? Mas vocês entenderam mais ou menos a dinâmica do banner para vocês não se perderem? E lembra que eu falei para vocês, tente separar no grupo de vocês, se são 3, se são 2, para que fique algo uniforme. Todos apresentem. Por quê? A nota, ela é individualizada, tá? Então, a gente vai analisar o quê? A oratória, a postura, a dicção de cada um, tá bom? Então, sempre focar nisso. A gente tá ferrada. Mas tem que fazer a divisão, tá bom? Para que não fique comprometido, tá? Falta quem, gente? Tem banner já ou não? Tem. Tá onde, gente? O banner tá onde? Tá bem? Na plataforma? Você sabe que o Luiz vai querer fazer pergunta para vocês, né? Vai. Mas se você tem o raciocínio do Luiz, se vocês forem falar de uma soma similar a 1, vocês podem falar assim, já que eu falando sobre isso, não vou falar mais nada. Aí não dá ideia, não, Maria. Gente, ó, eu vou até aproveitar. No banner para o trabalho, tem problema ter fonte? Não, não tem problema. No recurso, tem fonte? Fontes. Quais são as fontes que eventualmente você vai usar? Quando você tem doutrina, você tem que fazer aquela dinâmica que a gente falou em aula, de acordo com as normas da BNT. Tá bom? Mas você precisa colocar lá o tópico de fontes? Não, só fica a dica para vocês. Aqui não tem problema, tá, gente? É um trabalho de cunho acadêmico, tá bom? Vamos lá, meninos, boa sorte. Boa noite, meu nome é Fábio, eu Ramatiz e o Marco. Nós vamos falar sobre o recurso administrativo do DETRAN, aplicado por excesso de velocidade na rodovia Presidente Lucas, sentido Rio de Janeiro. A multa em si, ela ocorreu no dia 1º de janeiro do ano de 2024, e a velocidade aferida ela foi muito acima do limite técnico que o veículo poderia alcançar, segundo a especificação da montadora. Agora o Marco vai falar mais sobre as limitações. Então, eu vou falar, boa noite. Vou falar sobre a elaboração do jurídico. De acordo com os fatos, o controle de acesso à casa de leilão comprova que o condutor estava no local nessa hora e o laudo técnico da montadora comprova que o veículo não é capaz de atingir essa velocidade na infração. Os termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal,
garante o direito da dupla defesa e ao contraditório. E, se eu não me engano, eu acho que não está escrito, mas ela dá direito a uma revisão jurídica, também à infração. Tá? E isso é embasado em elementos objetivos que demonstram a utilidade da finalidade da infração. Os recursos que nós usamos, o motivo é a impossibilidade fática. Por quê? O veículo, com a multa, acusou 297 quilômetros. E o Toyota, a fábrica, quando chega no preço, 220. Nós se tivesse um Ferrari, né? Eu tenho essas condições. O álibi da documentação foi que ele estava numa casa de vida negra, Chico. Certo? E tem registro da entrada do veículo e da saída do veículo. Então, é registrado. Talvez que na condomínio é registrado o cara e a saída do veículo. Registrado e filmado. Sobre o erro do registro do equipamento, isso aí seria um erro na parte do radar, porque essa velocidade somente uma Ferrari. Então, como não é uma Ferrari, nós calculamos que tem que ser uma perícia com o radar para acusar uma manutenção, não tem manutenção e está dando essa irregularidade. Os pedidos, nós fizemos um pedido de cancelamento da multa, cancelamento da multa pelos fatos expostos ao contrato. Ela seria validada em virtude da nulidade existente. Tá? Porque daí cai naquilo que eu falei para vocês, que foi até a pergunta que eu fiz para o Ari ontem, já que ele está tão recalcado, ele tem que fazer a pergunta. A diferença entre nulidade e anulidade, vocês sabem? Vocês viram de manhã isso? Não? Ó, na verdade, essa base é uma base civil, tá bom? Só que, quando a gente aprendeu atos administrativos e a gente aprendeu vícios, eu puxei com eles novamente essa parte. Porque, querido, não são conceitos chatinhos e que, se você não vai vendo, vai se perdendo no tempo. Quando a gente pensa em nulidade, um ato nulo, ele tem como base algo tão sério que aconteceu que eu não tenho como, posteriormente, arrumar, tá? Então, para falar bem básico para vocês entenderem, vocês têm que pensar nisso. Por exemplo, no caso do grupo deles, eventualmente foi uma falha no medidor de velocidade. Logo, eu não tenho como convalidar esse ato. Demonstrar que, olha, houve uma falha, mas eu tenho uma testemunha ou alguma coisa do tipo. Não, porque necessariamente eu tenho que ter um medidor de velocidade. Então, eu não tenho como arrumar esse ato administrativo. Então, o ato por si só, ele é nulo. Quando eu falo em um ato anulável, eu falo em um ato em que o vício que consta nele, ele pode ser consertado. Eventualmente, competência. Competência eu posso distribuir em um outro local? Posso. E eu arrumo ali o ato nulo que existia. A anulação que existia. Basicamente é isso. Qual a consequência no mundo jurídico? O ato se torna inexistente. Tá bom? Então, basicamente é isso. Tá? Legal que vocês falaram sobre a documentação que foi juntada nos autos. Isso é importante. Então, eu demonstro toda a documentação que fundamenta o meu recurso. Tá? Achei sensacional, né, gente? Vocês perceberam
veraneio, é uma coisa chique, é uma coisa elegante. Bom, último grupo, tá, gente? Aí a gente já encerra. O banner tá aqui, gente? Tá? Acho que você não consegue ficar aqui. Tchau. Vocês são Caraca, por que eu falei isso? Vou perguntar Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Danilo. Toda vez que eu trabalho com a Daniela, a gente vai estar falando sobre o benefício administrativo sobre pensão com morte. O que aconteceu? Essa senhora, ela teve o marido dela no dia 20 de nove de 2024 agora. Aí ela estava passando por um problema de financeiro e tal. E a gente sobre esse assunto, a gente aconselhou ela a procurar um advogado e tal, tudo certinho. Aí apareceu o trabalho da professora, tipo, tudo começou a achar, ela falou, não, beleza, a gente vai dar o suporte para a senhora. E tipo assim, como eu conheci ela há bastante tempo, então foi tipo um caso mais, assim, como pode dizer, mais pessoal, então. E aí, o que aconteceu? Ela perdeu o marido dela, ela demorou um tempo, né? Também não entendi, ela teve toda a parte sentimental. Ela foi atrás da pensão, né? Porque querendo ou não, não trabalha, não tem condições, ela já está com a idade assim meio avançada. Aí ela foi dar entrada no pedido do INSS, não deu certo. Aí ela ficou passando várias dificuldades, eu falei, cara, ainda tem recurso e tal, eu fui aconselhando, tem um advogado que morava perto de casa. Aí ela foi, deu entrada, tudo, e agora ela está esperando. Eu vou falar do Sara. Ela é casada com o marido do marido dela há 20 anos. Então ela ficou com ele até a data do óbito dele, no caso. E com isso ela entrou, foi no INSS e fez o pedido. Com isso ela apresentou a certidão de casamento dela, que seria tudo que seria necessário ao ver ela. Então chegar lá, ela apresentou e eles ainda assim negaram. Só que ela, por ter morar sozinha, por ter 3 filhos junto com esse marido, possuindo mais de 21 anos, 3, ele já tem sua vida e não precisa desse benefício diferente dela, que é dependente dele. Por isso, ela veio para fazer uma chamação inicial devido a essa negação dela. Aí, com isso, a gente vai no direito. No artigo 74, eu estou falando sobre as datas para fazer essa moção. Seria 130 dias se fosse para crianças, como ela tem 16 anos, que não seria o caso dela, porque os 6 filhos já são de maior, mais de 30 anos. E para ela seria, no caso, de 60 dias, não, 90 dias. Só que ela fez isso um mês depois do óbito dela, no caso em outubro. Aí ela entrou com a ação. E um dos requisitos, aqui no artigo 16, está no primeiro inciso, que está falando sobre ela ser cumprir o caso dela, onde ela é casada, possui certidão, tudo autenticado, comprovado, e ainda assim, na hora de fazer o pedido, não foi analisado essa certidão de casamento. Pessoal, está falando sobre o pedido. No caso dela, no próprio INSS, ele fala que quando a pessoa tem um conjunto, esse conjunto, por pensão com morte, passa dos 44 anos, ele tem um benefício vitalício. Então, dessa forma, ela entraria nessa malha deles. E como foi indevido, a gente entrou com recurso administrativo para
ganhar essa resposta do INSS. Como ainda está no prazo, ainda está nos 90 dias, a gente não pode entrar, como a senhora falou, não pode entrar com uma ação judicial. Tem que esperar o recurso e a gente está selecionando a resposta para ver o que vai proceder no prazo. Eu achei, não sei se vocês acharam também, mas eu achei que ficou um pouco confusa a apresentação, porque vocês falaram de ação, e aí é aquilo que eu falei. Administrativo é requerimento, tá bom? Então fica a dica em relação a isso. Não tá pronto? Não, se não tiver pronto, tudo bem. Dá sim. Não, Gabriel, eu fechei só para o trabalho. Gente, tá onde o recurso de vocês? Tá no portal. Tá no portal já? Eu tenho uma cópia daí que eu mando para você. Boa sorte, gente. Boa noite, gente. Agora, sobre o administrativo, diretamente pela minha colega Jéssica, e tinha mais um colega Luiz, que a gente estava esperando até agora, não conseguiu vir por causa do A gente está utilizando o papel e você tem que jogar no vídeo. Pensa que tem um. A gente está vendo, essa que não reconhece. Essa que ela também não reconhece. A das tem um vídeo para o concentrando, né? Para tirar o Gente, como a minha colega falou, a gente foi juntado no boletim de ocorrência de primeiramente, e tudo foi definido. Um pouco depois, 15 dias após o indefinimento do pedido, a moto foi encontrada pelos policiais militares da Roncana, em 17 de novembro, conforme o boletim anexado e imagem. Conforme provas trazidas, fica claramente demonstrado que a atuação tem erro material, porque quem causou essas infrações foi um terceiro com a moto Conrado, e não Gabriel com a moto devidamente registrada do lado. Diante disso, a gente trouxe o artigo 281 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Mais precisamente, no parágrafo 1º, inciso 1, onde está escrito que a autoridade de trânsito deve arquivar como também ela deve reconhecer o erro material, como devidamente apresentado. Diante disso, dos pedidos, a gente solicitou a anulação definitiva dos autos de infração, a exclusão dos pontos indevidamente registrados e a expedição da certidão negativa. Aí, gente, passamos do horário hoje, né? Exato. Referente à apresentação, alguém tem dúvida? Referente ao banner, alguém tem dúvida? Ó, não sou eu. Não sou eu. Ó, pode. Tá bom? Via de
revisar. Vai ter aula normal dia 9, ok? A gente consegue adequar. Ficou com dúvida no banner? Tem a possibilidade de adequar dia 9, já que vocês me contaram que vocês imprimem e pegam no dia 10, né? Então. Ok? Precisou de alguma coisa? Ficou com dúvida de alguma coisa? Gente, conversa para a gente não passar vergonha no resto do ProJuízo. Tá bom? Sérgio. A aula, via de regra, é desconstruída, sim? É. Tá? Eu acredito muito que quando a gente tem uma coisa muito maçante, é muito mais pesado. É claro que a gente tem a hora de brincar e a gente tem a hora de ter o conteúdo. Teve dia que a galera saiu daqui depressiva da quantidade de conteúdo que teve, né, Adriana? Mas, via de regra, é essa coisa que, principalmente, vocês têm dúvida, tem que levantar a mão, a gente tem que ter essa troca. Sair com dúvida daqui, não. Não entendeu? A gente volta para poder entender, tá bom? Seja bem-vindo e espero que você goste, mas na verdade é no último dia praticamente. Mas enfim, seja muito bem-vindo. Semestre que ano que vem, não sei se eu vou estar a turma ainda, tá? Mas espero. Mas isso ajuda ali, né? Mas espero te ver por aqui, tá bom? Ela sabe a hora certa. Aqui vai ser